Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estou passando aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais sobre o Carpós, a nossa nova série que vai estrear sábado agora às 4 da tarde lá no nosso canal. Então se você não é inscrito, corre lá, se inscreve, fica atento, divulga aí, espalha para todo mundo, para muita gente participar dessa nossa estreia do nosso primeiro episódio da série Carpós. E como eu passei já nos stories na semana passada e falei o que significa essa palavra Carpós, expliquei que a palavra Carpós significa fruto em grego, mas por que a gente teve essa ideia de colocar o nome de uma série, uma palavra grega, né? Na verdade é uma referência à carta de Paulo aos Gálatas, que está na Bíblia, e no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele fala sobre 9 características que o Espírito Santo de Deus desenvolve naquele que tem um relacionamento com Ele, que caminha com Ele dia a dia, que tem Cristo no seu coração como seu Senhor e seu Salvador, que segue aquilo que Cristo nos ensina. Então a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é isso que nós acreditamos. E a partir disso, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e esse fruto vai desenvolvendo. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, eu fui lá, pesquisei essa palavra Carpós, que significa fruto, para colocar o nome dessa série. E eu quero ler para vocês um pedacinho de Gálatas, para vocês entenderem um pouquinho mais do contexto que Paulo estava falando sobre isso. Então eu vou ler para vocês Gálatas, do capítulo 5, a partir do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então aqui nesse trechinho, Paulo está contrastando as obras da carne com o fruto do Espírito. E ele fala que essas duas coisas, a carne, aquilo que a gente nasce já dentro de nós, que nós já nascemos vivendo isso, está em constante batalha contra o Espírito, contra aquilo que o Espírito quer. E o interessante é que ele fala sobre obra da carne e fruto do Espírito. Então quando ele coloca a palavra obra, ele está se referindo àquilo que é natural, que a nossa natureza já vai desenvolver isso. Que são coisas não tão legais, como falou, ira, inveja, egoísmo. E isso surge naturalmente em nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós temos Cristo na nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e começa a desenvolver esse fruto. E o interessante é que quando fala de fruto, nós, por nós mesmos, não temos poder para desenvolver um fruto. Pensa em uma laranja, sei lá. Se você quer ter uma laranjeira, você vai lá, planta a sementinha, você cuida, mas você não tem poder para fazer a laranjeira crescer no seu tempo, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. É uma coisa que vai se desenvolvendo a partir do que ela precisa se desenvolver, da forma que ela se desenvolve naturalmente. Então o fruto do Espírito é a mesma coisa. O Espírito de Deus vai desenvolver isso em nós. Ele produz isso em nós. Então nós precisamos dar espaço para Ele e permitir que Ele venha trabalhar em nós para que a gente tenha tudo isso, para que a gente tenha amor, alegria, paz e as 9 características que foram descritas ali. E o legal também é que ele fala fruto do Espírito, não frutos. Então ele mostra como se fosse uma coisa só, por mais que sejam 9 características. Então quer dizer que o cristão ele precisa expressar essas 9 características. Ele precisa ter isso desenvolvido nele para que as pessoas vejam que essa pessoa realmente tem Cristo vivendo nela, habitando nela e transformando ela a cada dia. Então por que a gente quis colocar uma série falando sobre isso? Porque a gente entende a necessidade de nós sermos transformados a cada dia e viver da forma que Cristo quer que nós vivamos, viver pelo Espírito. Porque o próprio Jesus Cristo, quando a gente olha para Ele, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Ele era tudo isso. Ele tinha tudo isso aparente nele. Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é bondade, Ele é mansidão, Ele é tudo isso. Cristo é tudo isso. Então a gente precisa viver de forma que as pessoas vejam Cristo através de nós. Se você é cristão, se você não é cristão, no final do versículo ele fala assim: contra essas coisas não há lei. Não há lei contra o amor, não há lei contra a alegria, então não há lei contra a bondade. A gente precisa viver isso porque são coisas que o mundo depende disso.
as pessoas dependem disso uma para com as outras, para com Deus, para com a gente mesmo. Então são coisas que só vão fazer bem se a gente tiver isso desenvolvido em nós. Então o que a gente quer com essa série Karpós é fazer com que a gente reflita um pouquinho mais. A gente tem vivido aquilo que a Bíblia fala, a gente tem vivido o amor de Deus, a gente tem vivido a alegria em Deus, a gente tem vivido a paz com Deus e com o próximo. Pra gente pensar um pouquinho, é claro que de uma forma bem cômica, a gente continua usando a linguagem do clown, mas tem muita novidade aí, tem muitos convidados para essa nossa nova série, tá muito bacana, então fiquem atentos aí, acompanhem a gente e espalhem para o maior número de pessoas que a gente conseguir aí, pra gente atingir uma galerona e juntos a gente aprender, juntos a gente crescer, juntos nós temos desenvolvidos em nós esse fruto do Espírito e que cada vez mais nós possamos dar espaço para ele trabalhar em nós e que nós sejamos mais parecidos com Cristo a cada dia. Espero que você goste dessa série, que você aprenda, que você cresça junto com a gente aqui e fique atento que vai ter muita coisa bacana aí pela frente, hein? Aguardo vocês no sábado, então, às 4 horas e até lá, hein? Tchau!